Olá pessoal, bem-vindo ou bem-vinda à 25ª parte da série de conceitos de programação. Hoje eu vou começar a 6ª parte do mini curso de lógica de programação. Vou falar sobre as estruturas repetitivas. Então, vamos começar. As estruturas de repetição ou repetitivas são conhecidas como laços ou loops, possibilitando que repetições de um mesmo trecho do programa sejam realizadas. Estas estruturas são utilizadas para executar repetidamente uma instrução ou um bloco de instruções enquanto determinada condição for verdadeira. Existem 3 tipos de estruturas de repetição: a for, que é o para, o while, o enquanto, e o do while, que no Visual ele utiliza como repita até. Nas estruturas de repetição ou repetitivas, há 2 tipos de laços ou loops. O laço contado, que determina o número de vezes que o trecho do programa vai ser executado, terá o auxílio de um contador. Geralmente é uma variável que se coloca o nome de count, que vai possibilitar a repetição da estrutura até que o contador atinja o limite estipulado na condição. Por exemplo, eu quero que determinada instrução repita 5 vezes. Então, eu coloco que o count começa com 1 e vai até 5. Quando ele for maior que 5, ele encerra aquele laço e não realiza mais aquelas instruções. Laço condicional, o valor é desconhecido, pois será utilizada uma variável com o valor pré-definido em uma condição dentro do laço para finalizar a repetição. Por exemplo, enquanto for digitado sim, siga esta instrução. Mas, independente do tipo do laço que eu estiver utilizando, todos eles serão constituídos por 3 partes. Terão a inicialização da variável de controle, uma condição e a atualização da variável de controle. Por exemplo, mesmo o laço contado, ele inicia com 1, como eu dei o exemplo. A condição é ele passar de 5 para que ele pare aquela instrução. Então, eu vou colocar que o count começa com 1, vai até menor ou igual a 5 para realizar aquele laço. Então, isto é uma condição. Toda vez que ele entra no laço, ele vai atualizando o seu valor. Ele começa com 0. Entra no laço, ele soma mais 1. Então, agora ele vale 1. Volta ao laço, ele vai fazer a verificação. Ah, ele está com 1. Ok. Entra no laço e faz a soma por mais 1, vira 2 e volta para o laço. No momento que ele estiver valendo 5, ele entra no laço, soma mais 1, se torna 6. Quando ele voltar, ele vai fazer aquela verificação utilizando aquela condição do máximo do count, aí ele não vai realizar mais aquela instrução. Para saber qual estrutura de repetição será utilizada, deve-se analisar se uma instrução ou uma sequência de instruções precisa ser executada várias vezes, pois se houver esta necessidade, deve-se então utilizar uma estrutura de repetição. Nas estruturas de decisão, que são as condicionais estudadas no vídeo passado, tudo era em pró de uma condição. Mesmo que tivessem várias condições, como o if-else aninhado ou switch case, era sempre voltado para uma condição. Ele realizava, passava por aquela condição, acabou. O de repetição é quando eu quero realizar uma mesma instrução mais de uma vez. Então, ele vai utilizar a repetição. Eu preciso cadastrar mais de um cliente. Então, mais de uma vez será cadastrado o cliente. Eu preciso lançar mais de uma nota do aluno ou a nota de vários alunos no sistema. Então, é a mesma instrução que eu vou repetindo diversas vezes. Eu tenho o uso da condição para limitar até quantas vezes eu vou seguir aquela repetição, mas ele é focado na repetição, estes comandos. O outro era só a condição, ele não se repetia. Ele via onde ele cairia e condição que ele ia dar verdadeiro, executava uma vez, acabava, saía do laço e pronto. Aqui não. Toda vez que ele der verdadeiro, ele vai se repetindo várias e várias vezes. Ou eu determino a quantidade de vezes pelo contador,
pelo laço contado, ou eu determino uma condição de informação através do usuário, porque ambos têm condições, só que eu determino para o usuário que seja repetido X vezes, e no condicional eu vou determinar o que deverá ser realizado para sair do laço. Estas são as diferenças entre o laço contado e o laço condicional, a estrutura de repetição e a estrutura de decisão. As estruturas de repetição, assim como as estruturas de decisão, precisam de utilizar uma condição que vai permitir que um trecho do algoritmo ou conjunto de instruções seja repetidos um número determinado ou indeterminado de vezes, tirando a repetição de código. Foi o que eu falei. Em relação a ser indeterminado, o condicional, enquanto aquela condição é falsa ou verdadeira, ele vai se repetindo várias e várias vezes. A estrutura de repetição é uma estrutura de desvio de fluxo de controle, presente em todas as linguagens de programação que a princípio realiza ou repete diferentes algoritmos ou ações, dependendo se uma condição é verdadeira ou falsa, em que a expressão é processada e transformada em um valor booleano. Está associada diretamente a uma estrutura de repetição, uma condição ou expressão de controle ou condição de parada e um bloco de código, pois será verificado se a condição é verdadeira para que o bloco de código seja executado. Após o final da execução do bloco, a condição é verificada novamente e, caso ela ainda seja verdadeira, o código é executado novamente. Este passo a passo se repete até a condição se tornar falsa. Caso ocorrer da condição ser sempre verdadeira, a estrutura será executada infinitamente, ou seja, entrará em um loop ou laço infinito. Esta parte do loop infinito deve-se ter muita cautela na hora de montar a condição para que ele não fique repetindo indefinidamente aquele laço. Vai dar problema de memória, vai travar o sistema. Então, tem que pôr um limite de alguma forma, através do usuário ou através de um contador, para que evite entrar em um laço infinito. Agora eu vou começar a especificar as estruturas de repetição, começando pela estrutura for. É uma estrutura compacta, pois a inicialização, condição e atualização estão reunidas na declaração do laço. Ela utiliza uma variável inteira para controlar o número de vezes que será repetida a instrução, ou seja, é um laço contado, no qual a variável inicializada com um valor qualquer é incrementada ou decrementada a cada iteração. A condição geralmente verifica se esta variável já chegou em um determinado valor para ver se o laço continua ou não. Coloquei a estrutura do comando for. É o para, inicialização, condição e atualização seguidos, faça, tenha instruções e o fim para. Um exemplo. Para i de 0 até n, passo 1, faça. Count é atribuído count mais 1, fim para. Então, esta variável i geralmente é referenciada para a inicialização. Eu posso começar com 0, posso começar com 1, até n, que é uma quantidade que eu preferir de vezes que ele vai se repetir. Como, por exemplo, eu quero que se repita 10 vezes, 20 vezes. E eu tenho que ter cautela. Se eu quero que se repita o laço 20 vezes e eu quero que ele comece pelo índice 0, então eu tenho que pôr de 0 até 19. Se eu quero 20 vezes, eu não quero começar com o índice 0, aí sim eu coloco de 1 a 20. Então eu tenho que tomar cuidado. Sempre quando eu começar com 0, eu coloco menos 1 do máximo que eu quero chegar. Este passo 1 geralmente não é colocado no Visualken. Só se você quiser como passo 2, passo 3, mais de 1. Isto significa que ele vai indo de 1 em 1. Por exemplo, ele está no 0, ele passa para o 1. Aí, mais 1, ele passa para o 2. Mais 1, ele passa para o 3. Eu poderia colocar de 0 até 100, de 10 em 10. Então, do 0, ele passaria para 10. Do 10, passaria para 20. Então, este passo 1 é a quantidade que ele vai atribuir ao que está na variável i. Então,
Então, neste exemplo, existe o i de 0, esta parte é a inicialização, o até n é a condição e o passo 1 é a atualização. Caso entre no laço, a variável count somará o seu valor mais 1. Então, ela fica sempre no mais 1. O n eu também poderia colocar assim. Como ele está atribuindo mais 1 no count, eu poderia colocar até count menor igual a 5. Ele iria de 0 a 5. Aí, eu teria uma condição especificando um valor máximo. Aqui é o diagrama de blocos da estrutura for. Tem o símbolo preparação, que coloca variável igual. Vai ter um início, um fim e um incremento. Se der sim, ele executa um bloco de instruções ou uma instrução. Se der não, ele finaliza o fluxo. A segunda estrutura de repetição é a estrutura while. É uma estrutura utilizada tanto em laços contados quanto em laços condicionais. Ela executa um teste no início da repetição. Caso o resultado do teste seja verdadeiro, a instrução ou o bloco de instrução será executado, pois a estrutura while, que é enquanto, é controlada por uma decisão. Então, eu coloco tanto uma condição para o usuário ter uma ação e finalizar o laço, como determino uma quantidade de vezes que irá rodar aquele laço. A estrutura while é enquanto condição igual a verdadeiro, faça, eu coloco instrução ou um bloco de instruções, vou atualizar a variável de controle e coloco o fim enquanto. Um exemplo. Enquanto x for menor ou igual a 10, faça, escreva, digite um número. Leia x. Soma igual a soma mais x. Fim enquanto. Neste exemplo, existe a condição do x ser menor ou igual a 10. Caso entre no laço, será solicitada a entrada de um valor. E a variável soma irá acrescentar o valor informado ao valor atual desta variável. O contador, ele soma de 1 em 1 ou a quantidade de vezes que eu colocar. Ele é um número que indica a quantidade de vezes somado a esta variável. A soma, ela pega o que está nela e soma com uma outra variável. Eu vou dar um exemplo para mostrar como funciona a variável soma e a variável count. Então, pessoal, aqui com o Visual aberto, eu vou colocar um programa chamado teste soma underline count, vou fazer um para e um enquanto. Então, vou precisar da variável i e da variável count para fazer o para. Para fazer o enquanto, eu preciso da variável soma e vou colocar uma variável x. Todas estas variáveis vai ser do tipo inteiro. Primeiramente, eu tenho que inicializar as variáveis soma e a count. Então, eu começo count, vai ser atribuído um valor 0 e soma vai ser atribuído um valor 0. Esta inicialização acontece para não haver lixo de memória. O que seria lixo de memória? Ele colocar um valor aleatório nestas variáveis e na hora que for entrar no laço, ele te dá um valor que não tem nada a ver, um valor que já estava naquela variável, de outro cálculo, de outra coisa, que ele pega este valor e atribui a variável. Então, eu tenho que forçar o programa a começar com 0, o contador e o som. Agora, eu vou começar a resolver o para. Então, para i. Vou inicializar o i, vou colocar até de 1. Até 5, que eu quero exatamente 5 posições. Faça, fim para. Agora eu vou colocar o count ser atribuído o que está nele mais 1. E eu vou colocar para escrever o que está nesta variável count. Agora eu vou criar a estrutura enquanto. Enquanto x for menor ou igual a 5, faça enquanto vou pedir para que o usuário me informe o valor de x. Escreva o valor de x. Ele vai ler o x. Eu vou colocar a variável soma, que vai ser atribuído o que está nela,
mais o x. E vou colocar para escrever o valor de soma, vírgula, e coloco para ele mostrar o valor da soma. Então, antes de começar, vou colocar como escreva L, que eu esqueci aqui. Vou dar um escreva L para pular uma linha aqui, vou salvar, colocar um F5 aqui, F9. Ele mostrou para mim todas as variáveis. Vou começar a rodar o programa no método debug. Então, ele deu o valor de count 0, de soma 0 e atribuiu o valor 1, que eu coloquei de 1 até 5. Entrou no laço. Count é igual a count mais 1. Aí ele apareceu aqui 1. Count tinha o valor 0, ele foi atribuído, mais 1 ficou com o valor 1. Voltou para o laço e continua no laço. E agora está valendo 2. Atribuiu mais 1 no count, escreveu 2. Continua no laço e está valendo 3. O count valendo 3. E valendo 4, count 4. E valendo 5, count 5. Mostrou para mim 1, 2, 3, 4, 5. Agora ele saiu do laço. Vai pular uma linha, entrou no enquanto, x menor ou igual a 5, ele vai pedir para eu escrever o valor de x, entrei no leia, para ilustrar eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, para o enter, aí colocou o valor de 1 na variável x, a variável soma também recebeu 1, porque eu coloquei que soma vai ser o que está nela, mais x, coloquei 1, vai ser 1, então a soma é 1. Agora eu vou colocar 2, o valor de soma é 3, eu vou colocar 3, o valor de soma foi para 6, agora eu vou colocar 4, o valor de soma foi para 10, por último vou colocar 5, e o valor de soma para 5. Agora, para ele sair do laço, eu vou colocar 6, colocar até o número, vou pôr 100. Apertar o Enter, soma ficou valendo 115, ele colocou o valor de soma é 115 e saiu do laço e encerrou o programa. Então, um count, ele vai contando de 1 em 1 e o soma, ele vai somando ele mesmo com uma outra variável. Aqui eu poderia fazer um teste, vou até tirar um breakpoint. Eu vou colocar que o count vai somar de 10 em 10. Apertando um F9, ele apareceu para mim, 10, 20, 30, 40, 50. Vou colocar um número aqui qualquer e o valor de soma apareceu 120. Que era o 0 mais o 120, não entrou no laço, encerrou o programa. Então, essa é a diferença da variável contadora, count, da variável soma. A count, eu determino a quantidade exata e o número inteiro que ela vai contabilizar. A variável soma vai realizar a soma dela com uma outra variável. Agora, vamos continuar. Aqui está a estrutura de repetição while no diagrama de blocos. Ele vai ter o comando do losango, que vai dar uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele entra no laço, executa uma instrução, um bloco de instruções. Quando ela se tornar falsa, ele sai do laço e finaliza o loop. A terceira estrutura de repetição é a do while. Ela é uma variação da estrutura while, que é a enquanto. A estrutura enquanto é testada antes da primeira execução do loop, pois se for falsa, as instruções não serão executadas. A do while, que é repita até no Visualg, nas linguagens de programação, ela é conhecida como faça enquanto, por isso que ela é uma variação da while. Esta condição é executada pelo menos uma vez. Na segunda vez, a execução será testada antes da reexecução do loop, pois se for verdadeira, as instruções não serão executadas novamente. O que isto quer dizer? Na estrutura enquanto, por exemplo, se for um número, eu quero que um número conte até 5. Então, eu vou colocar que, por exemplo, enquanto x for menor ou igual a 5, ele faça tal coisa. Ele fala do começo e o fim do x para poder entrar no laço. No repita, ele coloca a palavra repita, me põe uma série de instruções que na primeira vez ele vai realizar e o até informa o que passar do limite. Por exemplo, ao invés de colocar que o x é menor ou igual a 5, no
repita até, eu vou colocar aqui, repita este código que já será realizado na primeira vez até ele passar de 5. Então, x for maior do que 5. Se x não for maior do que 5, ou seja, a condição der falsa, você pode repetir este código. Se não, a condição vai dar verdadeira, porque x vai ser maior do que 5 e eu vou pular o loop. Por isso que ela é bem diferente da estrutura enquanto. Como que é a estrutura do while? Repita, vai ter uma instrução, um bloco de instruções, vai atualizar a variável de controle até que a condição seja falsa. Aqui é diferente, ele tem que dar falso para ele continuar o laço, ele é o contrário do while. Exemplo, ele coloca o repita, escreva, digite o número, leia x, soma, sendo atribuído o valor que está em soma, mais o x, até que x seja maior que 10. No enquanto, ele colocava que o x tinha que ser menor ou igual a 10. Aqui ele fala que o x tem que ser maior que 10 para ele sair do laço. Quando ele der verdadeiro, aí ele sai do laço. Enquanto ele estiver dando falso, ele vai entrando no laço. Neste exemplo, existe primeiro a variável soma, que irá acrescentar o valor informado ao valor atual desta variável. Depois, irá verificar se a condição do x for maior que 10 é falsa. Caso seja, se repetirá o comando novamente, senão, encerrará o loop. Entrando aqui no Visual, eu vou criar outras duas variáveis, o soma2 e o y. Vou colocar aqui embaixo o repita, vou fazer uma mudança aqui. Ao invés de eu pedir para o usuário escrever o valor de x, eu vou colocar que x foi atribuído um valor 6 e y também foi atribuído um valor 6. Vou copiar e colar isso aqui. Vou colocar o até, primeiro colocar um 2 aqui, 2 aqui, o y aqui, 2 aqui, soma 2 até ele vai ser o contrário. Aqui o x foi menor ou igual a 5. Eu vou colocar que ele seja até que y seja maior que 5. Se esta condição for falsa, ele vai voltar para o loop. Se ela for verdadeira, ele vai sair do loop. Então, vou colocar o F5 aqui, aperto o F9, F8, ele atribui o 6 ao x, atribui o 6 ao y. Ele vai fazer a verificação se x é menor ou igual a 5. Não é, pulou a estrutura enquanto. Ou repita, o y está valendo 6 e eu coloquei que ele tem que ser maior que 5 para sair do laço. Ele já entrou no laço. Atribui o valor de soma 2. Colocou para mim aqui que o valor de soma 2 é 6, agora ele vai fazer a verificação. Ele viu que é maior que 5 e saiu do laço, encerrou o programa. Então, o enquanto, se ele for falso, logo de cara, ele não entra no laço. Enquanto este intervalo for verdadeiro, entra no laço. Ou repita até, mesmo ele sendo falso, a primeira vez ele vai executar as instruções do laço. Só na segunda vez é que ele vai verificar se essa instrução vai dar falso. Ele retorna para o laço, se der verdadeiro, ele sai do laço. Repita até que passe deste limite, aí não pode mais entrar no laço. Agora vamos continuar. Aqui é o diagrama de blocos do while. Vai ter uma condição. Toda vez que esta condição der falsa, ele vai executar o laço. Quando esta condição der verdadeira, ele vai sair do laço. Aqui é um resumo de todas as estruturas de repetição vistas. Tem a para, que é a for, que primeiro ela vai dar uma variável, geralmente chamada de i, indicando um índice que vai ser igual o início, que é o começo desse índice, por exemplo, começar por 0, começar por 1, um fim, que poderia ser o 5, e um incremento, que ele vai sendo colocado ou mais 1, mais 2, ou poderia ser um decremento, menos 1, menos 2,
Se esta condição for verdadeira, ela entra no loop, eu executo uma instrução ou um bloco de instruções. Na hora que ela der falsa, ela sai do loop. A estrutura while, enquanto ela tem uma condição, se ela for verdadeira, ela entra no loop, executa uma instrução ou um conjunto de instruções até que der falsa e ela sairá do loop. Funciona mais ou menos como a estrutura for. A diferença é, o laço for é um laço contado. O laço enquanto pode ser contado e ele pode ser condicional. O do while, que é o repita até, no Visual ou faça enquanto, conhecido por outras linguagens, tem a instrução primeiro, que será executado a primeira vez, vai ter uma condição. Se esta condição que vai passar do limite que eu quero para realizar novamente aquela instrução for falsa, eu realizo de novo a instrução ou o bloco de instrução. Se ela der verdadeira, eu saio do loop. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo eu vou falar de estruturas encadeadas. Então, não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!